Louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos utilizando, conforme você vê aí na imagem, eu também estou aqui com a minha revista, Lições Bíblicas da CPAD. O primeiro trimestre de 2022 tem como título A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Amém? Essa aula foi ministrada agora no dia 16 de janeiro de 2022 e eu confesso para os irmãos que foi uma maravilhosa aula. Amém? Glória a Jesus. E eu quero aqui, de antemão, dizer que a CPAD está de parabéns, a Assembleia de Deus, por estar trazendo este conteúdo para a igreja, porque nesse meu tempo de fé, em que eu sou aluno da Escola Bíblica Dominical, pela graça e misericórdia de Deus, fui chamado para ser professor, superintendente da Escola Bíblica Dominical. Então, eu dou graças a Deus pelo conteúdo que está sendo disponibilizado nas lições bíblicas. Amém? E o comentário do pastor Douglas Batista. Glória a Jesus. Eu não me recordo de ter visto um conteúdo dessa maneira, dessa magnitude, na revista da Escola Bíblica Dominical. Outra coisa que eu tenho para dizer é que isso não é muito comum. Isso não é muito comum na Assembleia de Deus. Mas nós começamos um novo currículo da CPAD. Amém? Glória a Jesus. Como eu já postei um vídeo aí nessa mesma playlist falando sobre isso. Então vamos para a lição. Lição de número 3, tratou do tema a inerrância da Bíblia, conforme você vê aqui, ó. A inerrância da Bíblia. Amém? Textual. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Verdade prática. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que ela é incorruptível. Amém? A mensagem da Bíblia, ela é incorruptível. Vamos para a lição. Introdução. Infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Ela não tem falhas, ela não contém erros. Significa afirmar que ela é verdade em tudo que ela diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Aí note uma coisa aqui que eu quero fazer um pequeno comentário. Primeiro, está relacionado ao campo espiritual. É o primeiro colocado aqui. O primeiro conteúdo é o espiritual. Depois o histórico, onde nós podemos analisar, sob o ponto de vista histórico, o conteúdo das Sagradas Escrituras. E por último, científico. Científico fica em terceiro lugar. Antes dele vem o conteúdo histórico e o conteúdo espiritual primariamente ou primeiramente. Amém? Glória a Jesus. Nesta lição veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. Primeiro, o que é a inerrância da Bíblia? O conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que ela afirma. Amém? Glória a Jesus. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. Qualquer um que assim você se predispor a procurar, buscar, você vai encontrar que ela não contém erro em nada do que ela fala. Contrário daqueles que andam atacando a Bíblia, os que são que querem deturpar a palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar.
E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada Palavra de Deus. Salmos 19, versículo 7, e o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo de número 35. A Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus ela é pura. O salmista afirma que a palavra do Senhor ela é provada. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor refinada. Amém? Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um J, ou iota no original, ou um tio, se omitirá da lei. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada. Amém? E que a palavra é a verdade. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia é o terceiro ponto. O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar, não contém falhas nem erros. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente, integralmente. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia ela é infalível, incapaz de falhar e é igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Glória a Jesus. Segundo ponto, o Espírito Santo preservou as Escrituras. Os manuscritos autógrafos, ou seja, aqueles foram os autógrafos originais dos escritores bíblicos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível, pura. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Amém? Segundo ponto, os manuscritos apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamados de apógrafos. Atualmente existem cerca de 25.000 cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica e as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez, na redação primária da Palavra de Deus, os autógrafos. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, que são os apógrafos. Amém? Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Terceiro ponto, os apócrifos e pseudepígrafos. Amém? Pseudoepígrafos, ele diz aqui, mas eu utilizo particularmente a palavra pseudepígrafos, que você não precisa falar pseudoepígrafos. Amém?
Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos ou os escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras. A exemplo da oração pelos mortos, os pseudepígrafos, falsos escritos, dentre eles, a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, profetas e escritos, não faziam parte os livros apócrifos, só vindo a fazer parte depois, nem os pseudepígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Terceiro ponto. A verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade do hebraico, emet, significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e fidedigno. Nas Escrituras, corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. E a sua palavra também é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para a afirmação. O que a Bíblia diz é o que Deus diz. A verdade espiritual e moral, segundo ponto. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem, tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção, está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral, os fundamentos na revelação divina, os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim, enfatizamos que a Bíblia é inerrante verdade tanto espiritual quanto moral. A verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente inspirada em toda maneira que aborda, em toda matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de verdades de qualquer natureza, de inverdade de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. E por último, a conclusão que diz assim: apesar de alguns considerarem redundamente o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que ela diz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Jesus. E até os nossos próximos vídeos. Amém? E graças a Deus.